Bom, pessoal, News Cariris de volta agora recebendo aqui nesta rodada de conversas, né, aqui no News Cariri, que estamos fazendo com todos os candidatos a deputado federal, deputado estadual aqui no estado do Ceará. É um prazer imenso recebê-la, a força da mulher aqui no Cariri, doutora Andréia Landim, cardiologista, candidata a deputada federal pelo PSB, esposa do conhecido Paulinho. Quem é que não conhece Paulinho do Hemós? Gente boa demais, camarada que tem feito aí longos e longos trabalhos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, empresário aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Esse casal maravilhoso já andou o mundo, tem uma experiência muito grande, tem muita coisa ainda a oferecer à população de Juazeiro do Norte. Doutora Andréia Landim, que tem aqui já o seu consultório aqui em Juazeiro, ela cuida daquele que é um dos órgãos mais importantes do ser humano, é o coração. Inclusive o meu, né? Ela disse que o bicho está uma máquina, graças a Deus. Doutora Andréia Landim, deixa eu ressaltar primeiro aqui uma situação. É a única mulher pelo PSB que é candidata a deputada federal. E você vai ter a oportunidade aqui no News Cariri de ouvir suas propostas, de saber por que é que ela está colocando o nome dela à disposição da população, mas eu vou deixar para que ela possa se apresentar, para que você conheça um pouquinho desta guerreira, como eu costumo chamá-la. Doutora Andréia Landim, seja bem-vinda aqui ao News Cariri. Obrigada, Pedro. Obrigada às pessoas, os ouvintes que estão aí nos acompanhando no News Cariri. É com imenso prazer poder aqui apresentar as minhas propostas e dizer que estou preparada, sim, que estou pronta, sim, para enfrentar essa candidatura tão importante para o nosso povo. Eu tenho feito uma campanha muito de conscientização das pessoas, do que é um prefeito, do que é um candidato a deputado federal, do que é um vereador. As pessoas têm entendido o que é a função de cada um. E, como você disse, eu sou a única mulher deputada federal aqui na região do Cariri, que me sinto também honrada por fazer parte de um grupo também importante de pessoas que estão aí disputando, tá certo, as eleições, pessoas que também fizeram seus trabalhos, mas que já são políticos. Eu vamos dizer assim, eu estou começando, né, nessa jornada política, mas eu me sinto preparada porque eu trabalho com as pessoas. Eu luto com as pessoas há muito tempo, sabe, Pedro, na minha vida. Não é uma coisa de agora. Então, a partir do momento que eu vejo que existe essa possibilidade de poder lutar e trazer recursos para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a vida do meu idoso, para melhorar a vida das nossas crianças, para trazer para as nossas mulheres a possibilidade delas terem uma liberdade maior, sabe? Colocando como lei que o nosso Estado realmente tenha escolas e creches em tempo integral para que a nossa mulher tenha a liberdade e a segurança de deixar os seus filhos em escola enquanto ela trabalha. E assim diminuir também essa violência tão grande contra a mulher. Porque a partir do momento que nós, mulheres, somos independentes, a gente tem realmente a possibilidade de evitar tanta violência que vem acontecendo nesses últimos anos, sabe, Pedro? Assusta, doutora, essa violência, principalmente contra as mulheres aqui na região. E na sua opinião, o que é que está acontecendo? Políticas públicas é só o que falam, que está implantado, é Casa da Mulher Cearense, faz um trabalho, é o machismo, é falta de educação lá na ponta que não houve. Quer dizer, tudo isso é um conjunto de coisas que ainda faz com que essa violência ela seja a cada dia que passa ou que esteja nos surpreendendo a cada dia que passa, para ser mais preciso, né? É verdade, Pedro. Na verdade, assim, tudo começa pela educação, tudo começa pela base, tudo começa lá na escola, sabe? Na qualidade. Na qualidade lá, onde o menino e a menina aprendem a se respeitar. Onde o menino aprende a respeitar a professora, onde a menina aprende quais são os direitos, quais são os deveres dela enquanto mulher também. Então, a criança, hoje em dia, ela tem que ser educada mediante respeito entre um e outro. Eu acho que isso tem que ser a disciplina de uma escola, o saber respeitar. Quando eu falo com relação à escola de tempo integral, é porque ali você vai ter a segurança de que aquela criança vai estar ali aprendendo e, ao mesmo tempo, ela vai estar fora da violência. Ela vai estar fora desse mundo tão cruel. Ela vai estar fora de redes sociais. Que isso, vamos dizer assim, é bom
mas, ao mesmo tempo, para os nossos adolescentes e crianças, tem sido um pouco complicado. Tem aumentado problemas dentro de casa. Tá sem controle a coisa, né, doutor? Fugiu, né? Fugiu Do controle. Então, a criança e o adolescente na escola é a melhor forma da gente ter uma educação adequada para o nosso país. Só que escolas em tempo integral, onde esse adolescente possa ser preparado para o mundo de trabalho e onde nós possamos fazer políticas públicas para quando esse adolescente saia daí, ele tenha a oportunidade de trabalho, seja dentro do estado, seja dentro do município, seja dentro de indústrias dentro daquele seu município. Porque isso pode ser feito e a gente sabe que existe essa possibilidade. A outra coisa, sabe, Pedro, para a gente diminuir essa violência, é como eu te digo, é ter a possibilidade da mulher sentir que seus filhos estão seguros na escola, mas que, ao mesmo tempo, ela possa também empreender, ela possa sair para o mercado de trabalho, sabendo que seu filho está ali. Por outro lado, já existe esse machismo, sabe, que já foi colocado nesses que não tiveram a oportunidade de quê? De ter essa educação. Hoje a gente tem que lutar pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas, infelizmente, a gente tem dentro das nossas classes sociais, em todas as classes, certo? Verdade. Não é só numa classe social mais baixa ou numa mais alta. São em todas as classes. A violência contra a mulher, ela acontece em todas as classes sociais. Infelizmente, por essa forma de educação que foi dada lá atrás. Onde o homem, ele tem que sempre se sobressair, ou é ele quem manda, ou é ele quem pode. Chega, né? Basta. Então, o que eu acho? As políticas públicas, elas realmente estão sendo feitas, mas eu acho que precisa mais, sabe, Pedro? Eu atendo pacientes, atendo mulheres lá na clínica que estão sob aquela questão do distanciamento. Que isso, olha, eu vou te dizer uma coisa. Parece que virou um moda agora. Né? Sabe? Só que assim, por exemplo, há alguns dias eu tive uma paciente que ela disse, doutora Andréia, eu dei entrada lá na questão da mulher lá na delegacia. Tem um nome aqui, se alguém puder lembrar do nome, tem o distanciamento. Quando a justiça acaba... Medida protetiva. Pronto. São os assessores aqui, obrigado a vocês, a torcida. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. A gente vai agradecer. Esta medida protetiva, na verdade, não protege tanto assim. Não, de maneira porque alguma. o agressor, ele fica lá na rua. Não, mas é 100 metros. Essa paciente olhou para mim e disse, doutor André, eu estou com a medida protetiva. Ontem mesmo eu fui ameaçada por ele, dizendo que ia subir na casa, destelhar, ia matar a mim, meus filhos, e depois se matava. Então, assim, que medida protetiva é essa? Então, dentro do que eu quero fazer e que, se Deus quiser, irei fazer, é a gente criar uma forma de proteção. Você já ouviu falar que lá nos Estados Unidos existe a proteção à vítima, que eles colocam a vítima com outro nome, não, lá em outro estado. Beleza. Aqui, quem é penalizado é a família de quem morre. É o cidadão, é a mulher que trabalha, que sai 5 horas da manhã para sustentar seu filho, entendeu? Exatamente. Aqui, quem não presta é quem trabalha. É o país do contrário. É do contrário. Tudo aqui é o contrário. Então, assim, eu quero criar a lei que realmente exista a proteção à mulher interestadual. O que quer dizer? Que ela possa, naquele instante que ela faz a denúncia, a medida protetiva seja um pouco mais ampliada, no sentido de que ela vai poder estar noutro local, com uma possibilidade de trabalho, com outro nome, se possível, para que esse agressor, que a ameaça 24 horas por dia, não tenha a menor ideia de onde ela está. E os estados, eles podem trabalhar em cima disso, sabe, Pedro? Isso aqui não é uma ficção, não. Não é nada de, vamos dizer assim, ela está vendo filme demais. Não. Isso é real. Existe essa possibilidade, claro que existe, de você tirar essa mulher desse meio abusivo e que muitas vezes a família não tem condições de protegê-la. E que muitas vezes suas amigas não podem. Muito, né, doutora? Demais. Porque na maioria das vezes é uma mulher com filhos. E, às vezes, ela acaba voltando para essa violência por não ter uma oportunidade de trabalho, por não ter aonde deixar seus filhos. Tá entendendo? E, às vezes, ela se submete na campanha para prefeito,
em 2020, eu estive com uma mulher que olhou para mim, ela com 3 filhos, e disse, eu tenho que aguentar. Ela estava espancada nesse dia. E ela me disse, eu tenho que aguentar. Eu não tenho trabalho, eu não tenho uma escola que eu deixe os meus filhos e que vá buscar no fim do dia. Porque a senhora sabe que todo trabalho eu preciso estar o dia todo. E olha, Pedro, deu vontade de chorar, de verdade. E ela é uma menina, 23 anos. Tá entendendo? Então, essas famílias... Isso é um caso que a senhora presenciou. Isso que é aqueles que acontecem aqui no Brasil que a gente não toma nem conhecimento. Pois é. E aí a gente tem que entender que essa violência, ela não é só entre o homem que se casou com a mulher, sabe, Pedro? Essa violência contra a mulher, ela ainda é maior do que a gente imagina. Ela é contra uma mãe, tá? E aí quem é que cobre? Quem é que protege essa mãe da violência do filho, tá? É violência contra as irmãs dentro de casa. Violência que eu digo estupro, tudo que você possa imaginar. A gente que vive na área de saúde, e os meus colegas médicos sabem disso, sabe do que eu estou falando. A quantidade de casos que a gente recebe, e a gente, às vezes, até para atender é difícil, porque mexe com o emocional da gente. As nossas meninas, sabe? Quantos e quantos casos de meninas a gente tem debaixo do nosso nariz que são estupradas, violentadas pelos próprios familiares, sabe? Então, a violência contra a mulher, ela não começa só na idade adulta, quando ela está casada ou quando ela vive com alguém. A violência contra nós, mulheres, ela começa muito cedo, sabe? E a gente tem que ter um novo olhar sobre isso. E é por isso que eu quero lutar, sabe? Eu não quero ver nossas meninas sofrendo. É por isso que eu quero elas na escola. Eu não quero ver as nossas mulheres sofrendo. É por isso que eu quero que elas consigam sua independência financeira. Eu não quero ver as mães e as avós sofrendo. É por isso que eu luto por um local onde eles possam passar pelo menos o dia tendo uma equipe multiprofissional para cuidar dos nossos idosos, que muitas vezes também são quase crianças que precisam também de cuidados, e muitos familiares deixam de trabalhar para cuidar desse idoso em casa. Então, a gente tem possibilidade, a gente tem condições, enquanto governo, de fazer projetos e de criar leis de proteção contra as mulheres, de uma forma geral. A Lei Maria da Penha valeu. 10, né? 10. Um avanço espetacular. A história daquela mulher é extraordinária. Uma luta enorme por uma coisa que você diz assim, poxa vida, de primeira, de cara, já era pra gente ter o quê? Colocado aquele sujeito na cadeia. Ele deixou aquela mulher paralítica. Depois tentou matar ela eletrocutada, sabe? E para isso ela teve que sair do Brasil para processar o Brasil. Olha que país. Olha que país sensacional. E daí ela conseguiu criar a lei. E a lei, ela é válida, só que ela tem que ser ampliada. A lei, ela precisa ser aumentada. Ai, doutor André, tem um disque denúncia, tem um não sei o quê. Mas a gente precisa fazer, sabe, Pedro? Tem que ser a coisa nossa imediata, população entender. Saber que existem meios de proteção. É necessário que a nossa população saiba o que existe. É necessário campanhas, tá certo? De proteção contra a violência ao idoso, de proteção de violência contra a criança e de proteção de violência de verdade contra a mulher. Isso tem que ser uma coisa, é uma campanha... Campanha permanente, né, permanente. Não é só lembrar um mês. Não adianta só estar com esse monte de colorido. Mês amarelo, mês azul, mês rosa. Parece país do arco-íris. E nada se resolve. É um país de fato conta. É assim um arco-íris, né? É um arco-íris. Tá entendendo? Então, assim... E a gente não está criticando aqui para você não pensar que nós estamos criticando essas ações. O que a gente está cobrando é uma maneira de que essas campanhas elas sejam permanentes. Através da televisão, através dos rádios, através das escolas. Né? Então, assim, é a coisa que a gente está cobrando. É isso aí. Ninguém está criticando, não, porque aqui em Juazeiro é cheio de gente para querer criticar o povo. É verdade. Então, eu já estou dizendo logo para você aqui. Vamos deixar de frescura que a gente está aqui tratando de um assunto sério e está sendo realista. Porque nos preocupa quando vai uma mulher para a delegacia espancada, e como a senhora bem colocou,
que às vezes ela tem que voltar para casa porque o cara não ficou preso, o cara tá solto, e ela tem medo de repente chegar em casa, o cabo destelhar a casa e matar ela e os filhos. Por quê? Porque ele não vai pra cadeia de imediato, tem que ser no flagrante. É de lascar um Entendeu? negócio É desse, de né? lascar mesmo. É de É de lascar mesmo. Então, assim, falta respeito, Falta. entendeu? Falta muito, a população tem que ajudar, porque às vezes com medo, mas tem um disque denúncia para fazer. Tem. Entendeu? Então é uma luta que não é só daquela mulher que está ali sendo maltratada, é uma luta de todos. É uma luta de todos. É só se colocar no lugar dessa pessoa. É como né, eu doutora? digo, é a mãe de alguém, é a avó de É a avó alguém, de alguém. E é se a fosse a filha de minha? alguém, tá entendendo? E a gente precisa cuidar dessas pessoas. E eu digo sempre assim, política somos todos nós. Verdade. Todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Então a gente precisa, sabe, Pedro, mudar essa visão, ter esse cuidado sobre o nosso povo que sofre. O nosso povo sofre. E a gente precisa mudar exatamente o quê? Por meio de políticas públicas, porque esse nome é muito bonito. É lindo. É lindo, mas ele precisa estar sendo atualizado E colocado em prática, colocado né? em prática, porque chega, sabe? Chega da gente viver nesse faz de conta, da gente pensar que a gente vive, sabe, bem, então não importa o que está acontecendo do lado, entendeu? Então eu acho que chega, e a política ela tem que ser vista dessa forma. As pessoas também estão cansadas, sabe, Pedro, de tantas promessas e de poucas coisas feitas, sabe, Pedro? Estou te falando isso por quê? Porque eu lido com muitas pessoas. A senhora convive com essa situação. Diariamente. Testemunha todos Eu os atendo, dias. Pedro, de verdade, em torno de 60 a 70 pessoas todos os dias, sabe? Atendo pessoas pelo SUS, atendo pessoas em clínicas populares. E assim, e atendo pelo SUS com muito orgulho. Oh, meu Deus, se não fosse o SUS nesse país. Rapaz, que eu vou tanta te gente dizer, critica. pois é, mas o SUS é como eu digo, é o melhor programa de saúde do mundo, Do mundo. e o pior administrado, né? Não tem gestão. Não. É muito bonito, Não, é muito bem lindo, feito. maravilhoso no papel, mas assim, é necessário que a gente amplie a visão sobre o SUS. É que tem a roubalheira, tem tudo como foi provado da pandemia, fica todo mundo dando risada, né? e fica Pega o por dinheiro isso dos mesmo. respiradores, bota no bolso, não dá nada, aí vai investir na campanha agora, né? E aí por aí afora, é assim, é o Brasil. Aí vai, né? Nunca. Aqui não tudo dá acaba nada. em pizza, né? Tudo acaba em pizza, né? E que pizza? É. Doutora Mas Andréia. olha, é como eu te digo, eu defendo o SUS de verdade com unhas e dentes. Com certeza. Sabe? Porque são 16 anos de formada, só que antes disso eu já trabalhava, já fui diretora do Sandu, onde a gente atendia lá mais de 15 mil pessoas. E o Sandu, naquela época, foi história. E funcionava muito Funcionava. bem, viu? E naquele tempo, o prefeito... Eu tenho saudade daquele Eu também. daquela época lá, que era bom demais. Mas é quando você quer, né, que as coisas aconteçam. E naquela época o prefeito me deu toda a oportunidade do mundo. E ele Quem era, a disse, senhora era o lembra, né? prefeito Carlos Cruz, Ah, Carlos Cruz nosso é querido e saudoso Carlos Cruz. homem E em todos os sentidos. Ache ruim quem quiser achar, eu tô falando a verdade. Mas é verdade, é verdade. Eu cheguei para ele me chamou, na verdade, porque foi assim, na época, eu cheguei aqui em Juazeiro e fui fazer o trabalho na época da campanha, e quando terminou a campanha que ele ganhou, eu fui fazer um levantamento das creches de Juazeiro. E aí, na época, ele disse, André, eu quero que você trabalhe com a gente, e eu queria que você fosse trabalhar numa creche. Eu era da área de saúde, mas eu disse, não, vai ser um desafio muito bom para a minha vida, né, que vai ser trabalhar com a educação infantil. E aí eu fui trabalhar na creche do Caíque, né? Na Acho que época uma lá, das primeiras, né? Lá na, não sei se era a lá primeira. no, era que Plano a gente Frei Damião, chamava muito lá, depois. na época a gente chamava de mutirão. Mutirão, o antigo mutirão. O antigo mutirão, não era Frei Damião. Não. E eu cheguei lá, a creche na época era utilizada para outros fins, né? E aí, assim, eu consegui juntar aquela comunidade tão boa, sabe? Carente, mas tão boa em termos de querer que as coisas também funcionassem. Eu levei as mães, os pais para dentro da creche. A gente começou a fazer um trabalho dentro da comunidade mesmo, para a gente dar uma qualidade de vida para aquelas 536 crianças que estavam ali. Era uma creche que funcionava com berçário e a gente tinha
do jardim até a alfabetização. Então, na época, eu consegui colocar professor de educação física, que não existia em creche, consegui levar... Projeto pioneiro, né? Isso, consegui levar as crianças de lá para fazer karatê e atividades aqui no polo esportivo, porque na época existia, né? E na época aconteceu uma coisa muito engraçada. Lá, como existiam muitas pessoas carentes, a gente fazia o quê? Chegava muita comida, chegava sacas e sacas de arroz, feijão, leite para as crianças do berçário. Como chegava tanto e a gente fazia a divisão correta, né? Sobrava sempre alguma coisa daquilo ali. E aí eu fazia o levantamento das famílias mais carentes. E aí quando chegava na sexta-feira, que eu sabia que aquela criança só ia comer na creche, só ia comer na segunda-feira, eu dividia a alimentação e dava para aquela família. Ora, não deu outra. Carlos Cruz, a diretora da creche, está dando a comida da creche. Aí ele falou comigo, né? André, vem aqui. André, você está dando a comida da creche pro povo? Aí eu digo, e de quem é a comida? É minha? Se eu tivesse levando para casa, o senhor podia brigar comigo, né? Mas a comida que tem lá não é deles? Então eu dou para as famílias carentes, sim. Aí ele disse, você está dando pro povo carente? Eu digo, pro povo carente. É porque o babão, ele nunca fica satisfeito. O babão é a pior desgraça do mundo. É aquele bicho sem vergonha que anda andando, que o babão fala para o político, fala para o gestor, o que o gestor quer ouvir. Ó, tá tudo bem, não tá tudo bem. Leva a verdade, ó, ali tem uma rua que tá esburacada, ali tem uma rua que tá faltando esgoto, ali tá faltando moradia. Mas a bexiga do babão... Ele só faz atrapalhar. É um caso desse daí. Pois Ainda bem que ele era uma pessoa sensível. Era. Porque Carlos Cruz, eu duvido a pessoa chega lá para ser atendida e ele dizer que não atendia. Ah, não, ele não fazia isso, não. Aí só sei que com essa história lá da creche do Kaique, no mês seguinte ele mandou o dobro de coisa para mim, sabia? Fome eu digo, não que tem, é não isso? tem cor, fome não tem religião, não tem nada. Aí eu disse, seu Carlos, chegou mais saca de arroz e mais leite. Ele disse, faça aquilo que você está fazendo, que é o certo, né? E aí foi muito bacana. Então, em 6 meses, a gente conseguiu construir uma creche de uma forma diferente. Criei os amigos da creche, o pessoal que era amigo da creche, ou seja, eram mães que não trabalhavam e que foram para a creche nos ajudar. Então, tinha mãe ajudando na cozinha, a gente criou o refeitório das crianças. Eu não admitia que as nossas crianças não chegassem, não tomassem café e não fossem para casa almoçada. Aí entrava o outro turno, que almoçava, e quando saía, já saía tudo jantado. Então, gente, é isso, sabe, que a gente quer. E aí, na época, porque quando eu estudei em Fortaleza, eu estudei em Escola do Estado. E há muito tempo atrás, eu não sei se você lembra, mas a gente tinha dentista e médico na escola. As crianças não deixavam de ser vistas por médicos e dentistas. Tinha um dentista que tratava da gente. Era um consultório odontológico, que eu não sei por que isso acabou, sabe, Pedro? A saúde bucal, ela é muito importante. E dentro dos projetos que eu tenho... É porque parece sabe? que pobre não tem dente, não sofre dor de dente, não carinho dente, nada. E dentro dos nossos projetos, a gente tem... E dentro do meu projeto, e dentro do que eu quero criar na escola de tempo integral... Isso é um projeto que a senhora defende, né? É um projeto. É a saúde bucal na escola. É a odontologia na escola. E o médico na escola. Gente... Olhe, a educação física, ela não pode se perder. Se você educa uma criança do ponto de vista físico, nutricional, você vai ter adultos o quê? Mais conscientes. Ele pode até não ser um atleta, mas ele vai ter uma saúde melhor, porque é como eu digo, a base... Diminui os gastos com diminui, a saúde, gente. Eles vão se tratarem Eles melhor. vão se cuidar. Se cuidarem, é a verdade. saúde da criança, ela depende também desses cuidados. Ou seja, o cuidado com a parte da dentição, o cuidado com a escovação. A gente tinha aplicação de flúor não sei quantas vezes por ano. Eu adorava. Eu dizia, oba, hoje é dia de flúor. É excelente, sabe? Então, assim, é necessário a gente cuidar dessa parte também. E a saúde na escola, ela minimiza os problemas que a gente passa hoje no SUS, sabe? Então, na época da creche lá do Kaique, eu consegui levar as crianças para o odontólogo. Carlos Cruz me cedia o ônibus para a gente levar. A gente tinha o médico, que lá do lado do Kaique, você tem um posto de saúde.
eu tinha o dia que ou ele vinha fazer a avaliação, ou eu levava a criança lá, sabe? Quantas crianças subnutridas chegaram para mim? As minhas meninas que trabalharam comigo lá, as nossas professoras guerreiras, maravilhosas, sabe? Que são essas meninas da educação infantil, sabe? Professoras comprometidas, sabe? Que veem os problemas e que trazem para a gente, sabe? Enquanto diretores. Tem que fazer, tem que tentar fazer, tem que tentar ajudar. Mas, assim, na época, era a minha equipe que eu chamava, né? A gente tinha lá Lúcia, Cleidinha, Madalena, Marilene. Eram meninas extraordinárias, professoras extraordinárias, que merecem um reconhecimento de todos nós, porque cuidam das nossas crianças. E elas ficavam vibrando, porque a cada dia eu chegava, essa noite eu fiquei pensando, eu acho que a gente vai conseguir trazer o professor de educação física para cá. Gente, falei com o pessoal do Senac, eles vão vir fazer um curso aqui para as mães, tá certo? Que vão fazer o quê? Corte de cabelo e unha. Eu consegui, gente, levar o Senac para dentro da creche, sabe? Naquela época, eu consegui levar o pessoal da URCA e pegar os alunos da escola que era do lado, mas eram irmãos das crianças, e fazer, sabe o quê? Palestra de DST/AIDS, sabe? Então, gente, olha, o aprendizado, o que eu aprendi nesse tempo foi muito importante para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu vejo que quando a gente quer, a gente consegue fazer, sabe? Na época, quando tinha aqueles dias das mães, dias de Páscoa, não sei o quê, eu passava em cada secretaria. Eu dizia, olha, eu quero um presente para minha mãe. Eu quero um ventilador, eu quero um ferro de engomar. Os secretários já não aguentavam me ver, né? Mas por quê? Porque eu ia lá, eu quero. E não ficava uma mãezinha sem ganhar. O que falta é a iniciativa, sabe? Então, nas pessoas falta a iniciativa. E iniciativa, meu povo, eu tenho, viu? Tá certo? Grande, sabe? André. Então, o mais importante, de verdade, Pedro, com relação à educação e à saúde na escola, é que essas crianças sejam bem alimentadas, que essas crianças tenham uma educação desde a nutrição até, vamos dizer assim, as questões básicas do que é o nosso país, do que a gente precisa fazer para melhorar, sabe? E, vamos dizer assim, de entender que tudo começa ali, sabe? Entendeu? Dentro da escola. Doutora, como foi que a senhora viu aí esse veto, através de um ministro do STF, em relação à senhora como médica, trabalha na área da saúde, sabe da importância que tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, conseguiram, foi aprovado lá no Congresso Nacional, e de repente uma canetada, uma decisão monocrática, né, tira os sonhos daquelas pessoas que achavam que sua vida ia melhorar através do salário. Ali foi um golpe muito duro nesses profissionais. Um golpe baixo, né? Baixo. É sempre assim nesse país. Quando o povo consegue alguma coisa, vem alguém e desmancha, né? Mas não vão desmanchar não, viu? A nossa enfermagem vai lutar. Isso foi uma falta de respeito, sabe? Com as nossas enfermeiras, técnicos de enfermagens e parteiras também. Porque incluía todo mundo, tá entendendo? Então, assim, é sempre assim. Quando a luta acontece, quando o nosso povo ganha, o que vai? Lá uma pessoa e veta. Mas, por outro lado, eu até entendo, sabe, Pedro, a questão das instituições que foram lá, que disseram que não tinham condições, que não tinha como pagar, que não tinha como fazer. Tudo nesse país acontece de cima para baixo. Né? Ou seja, aqui as casas se constroem sem alicerce. Olha, ganhar bem não pode, mas pode pegar um técnico de enfermagem e colocar ele 48 horas na época da pandemia para estar lá sofrendo, cuidando de quem estava lá morrendo. É verdade. Eu conheci uma pessoa que foi chamada, uma técnica, eu não quero aqui citar o nome em questão de respeito, ela foi disse, eu não aguento mais, que meu emocional não dá mais, eu não consigo mais. Ganho pouco, sou desrespeitada, tá aí, olha o presente que vocês estão ganhando. É verdade, Pedro. Infelizmente, a senhora tocou num ponto interessante. A iniciativa privada, não fique pensando que é um hospitalzinho pequeno, são os grandes, os poderosos lá de cima, que foram lá fazer manipulação e tudo. Porque nesse país é assim, é tudo na safadeza, entendeu? É no comprometimento, é no toma lá da cá. E aí a gente lamenta profundamente que vocês tenham sido prejudicados. Pode concluir. Pedro, assim, na verdade, é como eu digo, eu posso até entender que a instituição não pode pagar. Mas a instituição vá atrás.
Corra atrás. Por que a lei foi criada de um lado e as instituições também não foram informadas que isso ia acontecer? E que eu acho, doutora, né? pelo tempo que foi discutida essa lei, todos já sabiam. Todos já sabiam. Agora, se pelo conversaram, para ir melhorando, a gente, pronto, daqui a um mês a gente está mais 20%, a gente vai, pouco a pouco a gente vai arrumando aqui a nossa parte financeira, aí vocês vão ser assistidos e pois tudo. É. Falta para ver? Pois Tem dinheiro, para a saúde tem dinheiro. Agora tem muitos desvios. Tem. Tá? O dinheiro o pessoal tem. paga de absurdo desse país, de plano de saúde, é uma falta de vergonha na cara. Parece até que tem alguma coisa tramada por trás para dizer. Um não funciona para que a gente. Para que a gente realmente não tenha o direito à saúde pública, né? Parece que tudo é armado para que a gente tenha necessidade de estar pagando plano. Mas, na verdade, assim, a PL foi uma luta de muito tempo. Não é uma coisa de agora, sabe? Olhe, Pedro, é inadmissível um técnico de enfermagem que dá ali, olhe, sua vida, como foi na questão da pandemia. Quantos não morreram, perderam Quantos não morreram? Quantos não deixaram seus filhos aí por estarem lutando e trabalhando? Tem técnico que ganha menos que um salário mínimo. Nos tempos de hoje, isso é inadmissível, Pedro. Tá entendendo? É por isso que um vai trabalhar num canto, depois sai de lá, vai para outro. Olha, são pessoas que não têm vida para poder juntar um salário de um lugar e de outro. Quantos técnicos, quantos enfermeiros nós já perdemos em acidentes, em estradas, sabe? Eu mesmo me lembro de alguns que morreram na estrada porque saem de várias horas de plantão cansado. Porque, olha, o médico, ele faz o quê? Ele vai lá, examina o paciente, dá o seu diagnóstico, faz a prescrição e diz assim, tome, agora execute. Se vire. Quem dá o banho, quem faz a aplicação do medicamento, quem está atento com a hora, quem está atento se não vai dar um problema na aplicação, quem aguenta o aborrecimento, quem aguenta ali o paciente, quem verifica a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro que está ali atento para que não falte a medicação naquele instante. Tá entendendo? São as nossas parteiras que fazem um trabalho extraordinário, viu? Extraordinário, sabe? E essas pessoas merecem respeito. É lembrar que elas merecem respeito. E um piso salarial é mais do que, vamos dizer assim, é mais do que... seria um prêmio, né? Um reconhecimento. Reconhecimento, a palavra é essa, sabe, Pedro? Pelo que eles fizeram na pandemia. E pelo que eles fazem todos os dias. Todos os dias. É verdade. Sabe, o trabalho desse povo não é brincadeira. Eu sempre digo, olhe, eu sou a médica, mas meus braços e minhas pernas são os técnicos e os enfermeiros. Com o pessoal da obstetrícia, com certeza, são as parteiras, que ficam ali, que estão junto, que fazem vamos dizer, uma medicina humanizada. Tá entendendo? Então, gente, chega de não reconhecer os nossos profissionais que dão suas vidas pela vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Esse cara que vetou esse negócio, parece que ele não tem mãe, tem pai, não tem ninguém, não. Parece que nunca precisou de hospital, parece que nunca precisou de ninguém, povo né? Gasta com agulha. Sabe? Entendeu? Então, assim, falta de respeito, tá certo? E é como eu digo, as instituições corram atrás para realmente reajustar o que é passado para eles. Porque, na verdade, também, sabe, Pedro, a gente tem que ir assim, olhar também o outro lado. O SUS precisa de reajuste. Com certeza. A tabela está defasada faz tempo. Rapaz, parece tabela de jogo do bicho, parece só humilhar. Você joga aqui... Um eletrocardiograma custa R$5, Pedro. É menos que 1 litro de gasolina. E que define a vida de uma pessoa. Verdade. Tá entendendo? Então, assim, quem é a pessoa que pode manter, vamos dizer assim, um local com os valores do SUS, atendendo, tá entendendo? Para pagar um funcionário, para pagar as pessoas que estão ali. Se não houver um reajuste, é necessário o reajuste da tabela do SUS também. Doutora, tem tantos incentivos fiscais que são dados a empresas aí, quase 300 bilhões de reais, ela só acaba com essa palhaçada. Pois é, né? Agora tem fiscalização e botar esse ladrão na cadeia. Mas é cadeia, né? Cadeira não, é cadeia. Mas ficam na cadeira, né? Ficam na cadeira. Não, ontem eu estava vendo o Fantástico, eu achei muito interessante, para você ver a violência contra a mulher, como ela é. Um
um juiz, não sei da onde, aí não me lembro o nome dele não, sabe? Ele ficava com desrespeito com várias mulheres, advogadas, tá entendendo? Algumas que participavam dos seus cursos, porque ele fazia curso online, um juiz. Então foi né? afastado, né? Um que foi afastado. Não, mas o que eu quero dizer é chegar aí no afastado. O cara o cara faz o que faz, tá certo? Agride mulheres nesse sentido, tá? E ainda é afastado com uma aposentadoria compulsória, Ali né? O cara é afastado com aposentadoria compulsória. Aí vamos para o julgamento, que pode ser que saia, que pode ser que não. Tá entendendo? Caramba, gente, que país é esse, hein, Pedro? É Brasil. Pois é, Da- sabe? o tempo da roda Então, quadrada. assim, ou seja, as mulheres que denunciaram esse sujeito continuam sendo desrespeitadas. Ou seja, ele não sofreu absolutamente nada. Ele está lá com a aposentadoria compulsória dele, aproveitando a não vida. dá nada, Pois é, né? tá entendendo? Não dá em Infelizmente, nada, né? infelizmente. Sabe? Então, assim, Pedro, é necessário realmente a gente modificar muitas coisas. E eu acho que falta justamente a iniciativa, como eu falei, a vontade política de verdade, para que a gente consiga fazer um governo de uma forma diferente, né? Não adianta a gente viver só de alegria, de samba, né? Se a gente tem pessoas passa. morrendo, tá? De fome, né? Agora a gente tem aí 33 mais de milhões 33 de brasileiros milhões. passando fome. 33 milhões é o que a gente É o que a gente sabe, sabe. né? Eu sempre digo Tem assim, aqueles que estão com tanta fome que não podem nem dizer que estão passando fome. eu sempre digo, aqui no Brasil, quando a gente vê assim um dado, você pode multiplicar pelo menos por 2, tá? Aqui tudo é Porque fictício. com certeza é muito mais. No Brasil é tudo por debaixo dos panos, é tudo na verdade. esculhambação. Doutora Andréa, o tempo foi escasso, mas eu acho que a senhora vai ter que voltar aqui outro dia para que a gente possa continuar falando do seu trabalho. A senhora já fez uma defesa aí, lembrando, doutora Andréa é candidata pelo PSB, é a única mulher que colocou o seu nome, a candidata aqui a deputada federal pelo estado do Ceará, aqui na região do Cariri, aqui em Juazeiro, fala aqui de Juazeiro. Você brincar da região, né? Da região. Da região do Cariri, pelo PSB, cardiologista, mãe, Avó. esposa, avó, com muito Apaixonada. orgulho, como ela fala. Ama as filhas, que eu tive o prazer de conhecê-las lá no dia do lançamento da sua campanha. Eu queria que a senhora encerrasse aqui, mas dizendo para a senhora, um dia a gente vai ter que bater outro papo, porque tem muita coisa ainda, tem eleições, tem um bocado de coisa para a gente conversar. Eleições municipais, não vai fugir do assunto não, né? E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, a senhora olhe para a Câmara da Verdade e diga para a população da região metropolitana do Cariri o porquê a senhora é merecedora do voto dessas pessoas que estão nos assistindo. Bom, Pedro, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que me sinto preparada para enfrentar, para lutar, para estar com o meu povo, porque eu conheço de perto tudo o que vem acontecendo com eles. Eu sei do sofrimento de cada um, porque eu lido com essas pessoas diariamente. Essas pessoas estão sempre perto de mim, tanto pelos problemas realmente relacionados ao coração, mas por problemas da alma, sabe? E esses problemas da alma são esses que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. O nosso povo precisa de cuidado. O nosso povo precisa do mais mínimo, que é uma renovação na nossa saúde. A gente precisa entender que as pessoas merecem respeito. A gente precisa entender que as pessoas merecem dignidade, merecem ter um lugar para morar, merecem ter a comida no prato, merecem ser gente e não tratadas de qualquer forma. Então, eu estou aqui pelo meu povo, Pedro. Eu estou aqui me colocando de verdade para ajudar as minhas pessoas, as pessoas que eu amo. Porque eu sempre digo, o médico, ele tem que amar as pessoas para fazer uma medicina de qualidade. Ele tem que entender as pessoas para cuidar de uma forma adequada. Ele tem que olhar além dos 5 dedos para ver realmente o que essa pessoa precisa. Então, estou aqui, preparada, tá, para me colocar sempre à disposição do meu povo, com projetos, com leis,
tá? E é isso que eu espero. Lá no dia 2 de outubro, tem uma oportunidade com o número 4029, para que a gente possa realmente mudar. Sou a única mulher da região, mas uma mulher de força, de garra e de vontade para fazer. Quem me conhece sabe como eu sou. Quem não me conhece terá a oportunidade de saber quem eu sou. Obrigada, meu povo. Um beijo nesse maravilhoso povo que eu amo tanto, tá certo? E que estou aqui para fazer o que eu puder sempre. Doutora Andréia Landim, muito obrigado à senhora pela atenção aqui com o News Cariris. Logo, logo a gente volta com outro candidato, em outra entrevista. A gente agradece, boa sorte, que Deus lhe abençoe aí na sua luta. Obrigada, Pedro. News Cariris, eleições 2022.